A paz do Senhor Jesus. Deus vai usar esse vídeo para abençoar a tua vida. Então, preste muito atenção, porque Deus quer falar com você. Agora, não se esqueça, quando você concluir esse vídeo, compartilhe nas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, porque dessa forma você estará evangelizando. Amém? Vamos entrar agora dentro da palavra. Os dias do ser humano nessa terra são passageiros, são contados. Mas infelizmente muitas pessoas estão vivendo como se os dias delas aqui na terra fossem eternos. O espírito delas são eternos. O espírito do ser humano é eterno, mas os dias dela aqui na terra não é eterno. Por quê? Porque essa carne tem prazo de validade. Essa carne aqui, a carne do ser humano, são contados. Ela vai retornar para o pó. Você está entendendo? Mas infelizmente muitas pessoas vivem sem se lembrar disso. Por quê? Porque o diabo usa o brilho dessa terra para cegar elas. As pessoas correm atrás disso, correm atrás daquilo. Pessoas falam, não, eu vou curtir tudo que tem para curtir nessa terra. Eu vou experimentar de todo o prazer que tem nessa terra. Afinal, só se vive uma vez mesmo. As pessoas falam isso. O diabo cega as pessoas com o brilho dessa terra, com prazeres carnais, com pecado, com mentiras, com falsidades, com status, para a pessoa se sentir a tal. O diabo vai cegando essas pessoas para quê? Para que elas não foquem na eternidade. Muitas pessoas só caem a ficha que, opa, peraí, e agora? Quando elas chegam aos 60, 70 anos, quando elas chegam nessa certa idade, elas param e pensam, opa, peraí, eu fiz muita coisa, mas e agora? Ou então quando elas estão num leito de hospital. Mas tem pessoas que até num leito de hospital, à beira da morte, pessoas que até mesmo nos 70 anos, no fim da vida, elas mesmo assim não focam na eternidade. Por quê? Porque o diabo cegou essas pessoas. Mas hoje nós vamos estudar isso. Os nossos dias nessa terra são passageiros. Em Salmos, no livro de Salmos, capítulo 144, o verso 4, olha só o que diz. Muito interessante, olha só o que Deus diz. O ser humano é como um sopro. Os seus dias são como a sombra que passa. Como assim o ser humano? Essa carne, a carne do ser humano é como um sopro. E os dias dessa carne é como a sombra que passa. Como assim? É passageiro, tem prazo de validade, é contado. Ah, meus amigos, nós sabemos muito mais nesse século 21, nos dias de hoje, que basta estar vivo para morrer. É verdade ou não é? Claro que é. As pessoas vão trabalhar e nem sabem se voltam mais. As pessoas vão para um passeio, para um lazer, para uma viagem, nem sabem se voltam mais. Por quê? Porque o mal está aí predominando, o mundo jaz do maligno. Por quê? Porque essa carne é pó. Um resfriadinho de nada derruba muita gente. Quantas pessoas quando pegam um resfriado acabam, não saem da cama, não conseguem levantar, passar uma semana sem ir trabalhar. Por quê? Porque essa carne é assim, os dias delas são contados. Então nós temos que entender, opa, peraí, os dias dessa carne é contado. Os meus dias nessa terra são passageiros, é como uma sombra que passa, é como um sopro. Então, o que eu tenho que fazer primeiramente? Eu tenho que focar naquilo que é eterno. Meu espírito é eterno, então eu tenho que focar para onde o meu espírito está indo. Porque, meus irmãos, ou o teu espírito vai viver a vida eterna com Deus, ou o teu espírito vai para a morte eterna, que é o inferno. Como assim? Se eu creio em Jesus Cristo e vivo de acordo com as palavras dele, eu estou andando, caminhando em direção à vida eterna com Deus. Mas se eu sou um incrédulo, se eu passo a não crer em Cristo, eu simplesmente estou caminhando para a morte eterna. Por isso que o diabo vem com o brilho da terra, porque ele quer levar o máximo de pessoa que ele conseguir para o inferno. Ele não quer que o ser humano venha ter uma vida feliz aqui na terra, que é uma vida com Deus, e não quer principalmente que o ser humano viva a eternidade com Deus. Ele quer levar o máximo de pessoas que ele puder para o inferno com ele.
Mas amigos, eu e você estamos vivendo nessa terra. Cristo veio nos dar a vida eterna. Então por que que nós vamos caminhar em direção à morte eterna? Vamos abrir os nossos olhos. Os nossos dias nessa terra são passageiros. Então nós temos que focar primordialmente na nossa vida eterna, a eternidade com Deus. Se você não estava focando na vida eterna, passe a focar. Viva de acordo com essas palavras. Creia no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, que é a única forma de receber o perdão dos seus pecados e obter a vida eterna. E passe a começar a agradar o Senhor. A nossa prioridade tem que ser agradar o Senhor. E como que nós agradamos a Deus? Vivendo essa palavra, vivendo o que a Bíblia nos instrui e nos ensina. Por quê? Porque a Bíblia é a própria palavra. E a palavra de Deus é o próprio Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos cair no erro de viver nessa terra achando que os nossos dias aqui são eternos. Não, 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 não. Vamos ter a ciência. Jesus Cristo veio nos mostrar isso. Que primeiramente Ele disse, temos que buscar o reino de Deus. Primeiramente nós temos que focar na eternidade. E o restante Ele vai acrescentar. Pode ter certeza, você e eu, nós temos que se esforçar na nossa vida sentimental, emocional, financeira, familiar. Nós temos que se esforçarmos por essas áreas da vida. Mas, principalmente, nós temos que colocar muito mais força na nossa vida com Deus, no nosso relacionamento com Jesus Cristo. Por quê? Porque somente em Jesus Cristo tem a vida eterna. Somente em Jesus Cristo tem a salvação, porque Ele veio para isso. Então, não caia na cilada do inimigo. Não deixe ele cegar você, colocando prazeres dessa terra, colocando coisas pecaminosas na sua frente, fazendo com que você não consiga ver, enxergar a eternidade. Porque se você cair nesse laço, o inimigo vai te iludir. A pior coisa é uma pessoa ser iludida, sim ou não, meus amigos? A pior coisa, uma pessoa ou algo mostra algo para você e no final aquele algo não passava de uma mentira. O diabo veio para isso. O diabo é o maior ilusor, como que eu posso dizer? É o ser que mais ilude. Por quê? Porque ele coloca várias ilusões na frente das pessoas para mentindo para elas, enganando elas com prazeres, pecados, prostituições, fornicações, com vícios, colocando um monte de coisa, prazeres pecaminosos na frente do homem para iludi-lo. Mas quando ele se deparar com a sua carne voltando para o pó, aquela ilusão vai cair. E essas pessoas que não passaram a crer no Senhor Jesus Cristo serão decepcionadas. Mas isso não vai acontecer com você não, nem comigo. Por quê? Porque nós estamos ouvindo a palavra. Nós estamos aqui crendo no Senhor Jesus Cristo e a nossa salvação em Cristo será garantida. Por quê? Porque nós vamos nos esforçar para viver de acordo com a palavra. Porque é nessa palavra, em Jesus Cristo, que nós achamos a vida eterna. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Essa era a palavra que Deus tinha para nós. Amém? E graças a Deus.